Evangelho de João, capítulo de número 5, do primeiro versículo até o de número 9. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda. Diga assim, casa de misericórdia. É isso que significa Betesda. O qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Atenção no verso 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, em outras versões, em determinada estação, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém. Lá em Jerusalém, havia 2 tanques famosos, o de Betesda e o de Siloé. De Siloé é aquele que Jesus unta os olhos do cego, com barro, com lodo, e diz, agora vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa o enviado. E esse tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Ali a Bíblia diz que havia 5 pavilhões, compartimentos, onde se encontravam cegos, coxos, enfermos de diversas formas e enfermidades. Estavam todos ali, esperando que a água fosse agitada. E a Bíblia diz, aqui, nesse texto, que de determinado tempo, de tempos em tempos, ou em determinada estação, as águas eram agitadas, então o primeiro que pulasse era curado de qualquer enfermidade. Porém, se você observar na sua Bíblia, esse verso de número 4 está entre colchetes. Atenção na Bíblia, todas as vezes que aparecer um texto entre colchetes, procure estudar o porquê está entre colchetes. Esse texto aqui, o verso 4, está entre colchetes, porque os copistas, aqueles que foram escrevendo o texto e fazendo as cópias, quiseram deixar aqui para a gente o porquê, qual o motivo de no tanque de Betesda haver tanta gente assim, naquela situação, paralíticos, coxos, tantas pessoas com problemas de saúde dos mais diversos. Por que eles estavam ali? Então, aparece o verso 4, entre colchetes. Nas traduções mais antigas, mais confiáveis, não tem isso aqui. Ela aparece como nota de rodapé ou anotada à parte. Ela foi inserida depois, você vai entender o porquê. Isso era uma crença popular. Quando eu leio o verso 4 e vejo esse texto entre colchetes, a explicação é de que se desenvolveu na época uma crença de que de tempos em tempos a água era agitada, então descia um anjo. Aí você pode dizer, mas irmão Robertson, eu aprendi a vida toda assim. Pois é, agora você está aprendendo certo. Por isso é importante vir aos cultos, escola dominical e tudo mais. Ele estava avisando, aqui é um aviso para a gente, que essa era uma crença. É por isso que se concentravam muitas pessoas ali. Mas não é que vinha um anjo e agitava as águas, e o primeiro que pulava sarava de toda enfermidade. Era uma crença que eles tinham. Agora você imagina comigo a cena, um tanque, 5 pavilhões, doenças de todas as formas, todos os jeitos, e outra, em determinada versão, diz de determinada estação, em certa estação, ou seja, em alguma época do ano determinada, acontecia de as águas se agitarem, ou seja, isso poderia ser vento forte, proveniente da estação, poderia ser qualquer tipo de coisa, mas alguma coisa acontecia, e eles ficavam esperando as águas se agitarem. Quando alguém via, olha, a água se agitou, ou criava aquela expectativa e esperança, imagina a cena de um monte de gente pulando ao mesmo tempo no tanque. Quem foi o primeiro? Vai saber Deus quem foi o primeiro. Não dá para saber. E se foi curado? Imagina o alvoroço, irmãos. O tanque tinha mais de 3.000 metros quadrados, era uma enorme piscina.
pulando gente de tudo quanto é tipo ao mesmo tempo. Ninguém sabia quem tinha sido curado ou se tinha sido curado ou não, né? É uma crença popular que se desenvolveu, mas a Bíblia diz que havia um homem ali, ela dá destaque a esse homem. Há 38 anos ele estava na beira desse tanque. Há 38 anos ele estava lá. Não é a idade dele, 38 anos de idade. Há 38 anos ele estava lá. Eu não sei a idade dele, a Bíblia não revela, não diz a idade dele, mas só com essa enfermidade na beira do tanque, 38 anos. É uma vida toda. Era mais do que a idade do próprio Jesus. Quando Jesus nasceu, ele já estava lá na beira do tanque, esperando as águas serem agitadas, esperando misericórdia, na casa de misericórdia. Aí um belo dia de sábado, dia de descanso, era festa ainda, dia festivo, Jesus sobe a Jerusalém com um propósito: passar na beira desse tanque e se encontrar com um homem que está na beira do tanque. Ele chega até esse homem, ele só faz uma pergunta muito simples: queres ser curado? A pergunta de Jesus é muito simples, mas a resposta dele não é simples. Se você observar o verso de número 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Observe o verso de número 7, que é a resposta dele. Vamos dividir essa resposta em 3 partes, e a gente vai entender um pouco do que estava impregnado, enraizado na vida desse homem. Essa semana eu estava conversando com o Mateus, ele disse uma frase, nosso psicólogo ali, né, que traumas se enraizam como crença na nossa vida. Eu gostei disso, tem tudo a ver com a mensagem. E esse homem tinha um trauma, e era físico ainda, mas fora os traumas na alma, porque ele não podia andar, fazia 38 anos, e sabe lá Deus o que ele tinha passado nesse tempo. Cadê a família desse homem? A Bíblia não diz. Quem estava lá para ajudar? Ninguém. Cadê os amigos dele para empurrar ou jogar no tanque? Não tinha. E aquilo foi se enraizando e deu lugar a uma crença de que, se as águas forem agitadas, o primeiro que descer é curado. Ele embarcou nessa crença. Então, por isso ele estava lá persistindo durante 38 anos. Nós já vamos nos atentar para a resposta dele, mas eu abro um parêntese aqui também para a origem dessa crença. Isso tem a ver com os romanos. E na cultura romana, o deus Esculápio ou Asclépio era o deus da cura, simbolizado por uma serpente. Por isso a medicina tem um símbolo também de uma serpente, representando esse deus. Eles tinham essas águas ou tanques como águas que curavam. Isso foi passando de geração para geração, se tornou isso. Deus vai enviar um anjo que de repente vai agitar as águas e o primeiro que pular é curado. Por isso da resposta também desse homem. Mas vamos para a resposta, no verso 7, dividir em 3. Primeira parte: Senhor, não tenho ninguém. É a resposta de muita gente que está aqui essa noite. Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que possa fazer alguma coisa. Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho ninguém que me auxilie. Eu não tenho ninguém comigo. Ninguém. A pergunta de Jesus não foi essa. Jesus chega para o homem e diz: você quer ser curado, quer levantar daí? E ele está tão impregnado há 38 anos em beira de tanque, que a resposta dele é complexa. Ele não diz nem sim nem não. Ele começa a contar a história dele. Sem se dar conta, o texto diz: e Jesus, sabendo, ele sabe de tudo. Exatamente porque ele sabe que num dia de festa, em um sábado onde ele não podia, ele vai na beira de um tanque se encontrar com esse homem. Senhor, não tenho ninguém. Traumas que estão na vida de pessoas que de repente um dia tinham alguém, tiveram alguém, e hoje dizem: não tenho ninguém. Ele nasceu de algum lugar, irmão, ele tinha família. Ele tinha pai, tinha mãe. Pior é o abandono familiar. Fora abandono de amigos e de tantas outras coisas, ele diz: eu não tenho ninguém. A pergunta não foi essa. A pergunta é: você quer ser curado? Ele diz: eu não tenho ninguém.
Deus está falando com pessoas aqui que todos os dias Ele está dando uma resposta para você, é uma pergunta e ao mesmo tempo é uma resposta, mas aquilo que você diz, como você age, você não consegue responder uma simples pergunta de Deus, você insiste em contar a sua história e dizer, mas Senhor, eu não tenho ninguém. Ele não disse para esse homem, você tem alguém que te lance no tanque? Se você não tem, conta comigo. Ele perguntou, você quer ser curado? Senhor, mas eu não tenho ninguém. A pergunta não foi essa. Todos os dias o Espírito Santo fala com você acerca da sua paralisia e do seu trauma. E a pergunta é se você quer sair dessa situação, não é se você tem alguém. Porque quando se tem Ele na frente, não se precisa de mais ninguém. É Deus diante de você, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, perguntando, uma simples pergunta Ele está fazendo, você quer ser curado? Você quer sair dessa? Você quer se levantar da situação? A resposta não precisa ser que você não tem ninguém. Senhor, eu não tenho ninguém. Segunda parte, que me ponha no tanque quando a água é agitada, ou seja, além de não ter ninguém, aquela crença estava enraizada nele, ele acreditava, ele esperava em Deus, o coração dele tinha sinceridade. Irmãos, 38 anos na beira de um tanque esperando Deus enviar um anjo, é muita persistência, é muita fé, mas projetando para algo errado, projetando para algo que ele nem sabia se existia, projetando para algo que não era certo. Para ele comprou o peixe como venderam, como diz o ditado, mas isso veio de uma origem pagã, Deus não tinha nada a ver com isso, mas ele estava lá, eu não tenho ninguém que me lance quando a água é agitada. Eu estou falando para pessoas que já ouviram de tudo acerca dessa paralisia. Você pega um livro, você começa a ler, fala do seu problema, tem tudo a ver com você, aí você diz, agora vai mudar a situação. Você acorda no outro dia, olha para suas pernas espirituais e elas estão paralisadas ainda. Você vai para alguém, porque alguém diz, fulano, se orar por você, ou se você ouvir palavra de fulano, de ciclano, vai acontecer um milagre, as águas da sua vida vão agitar, um anjo vai descer e você vai ser curado. Você embarca nessa, você acredita, você deposita toda a sua esperança em algo que não foi Deus quem falou, não foi Deus quem determinou, mas você acredita piamente que vai acontecer. E de repente, no outro dia, ainda está paralisado. Nada muda. Olha para suas pernas, está do mesmo jeito. Não sai do lugar, está na beira do tanque, esperando o agito das águas, e nada muda. E nada muda. Isso você dá como resposta para uma simples pergunta. Você quer ser curado, mas a gente conta histórias e mais histórias. Às vezes tem alguém que vai falar com a gente acerca de traumas que a gente passou, de coisas que a gente viveu, a palavra dele é muito simples para a gente acreditar. Porque a gente gosta do que é complexo, que nós temos a ideia de um Deus complexo, de um Deus difícil, de um Deus que não pode ser tão simples assim como você quer se levantar daí. Tem que ter um tanque, tem que ter um anjo, tem que ter uma água, tem que ter tudo. Não pode ser simplesmente Deus chegando e dizer, quer sair dessa situação? Mas você não sabe o que me fizeram. Mas você não sabe o que eu passei. Ele não está perguntando o que passou. Ele não está perguntando nada disso. Não é passado que entra em jogo. A Bíblia diz, ele já sabe. Ele chega diante de você e pergunta, quer ser curado? É simples. É simples. Não tenho ninguém. Depois que me ponha no tanque quando a água é agitada. E por último, pois enquanto vou, desce outro antes de mim. A dor de ver, talvez, muitas coisas acontecendo na vida de A, de B, de C. Detalhe, irmão, às vezes você nem sabe se foi Deus mesmo. Você nem sabe se é verdade mesmo. Hoje mesmo a gente vê tanta gente levada por ventos de doutrina. Mas fulano foi em tal lugar, a água agitou lá, o anjo veio, pulou. E continuou do mesmo jeito.
porque Deus não tem nada a ver com aquilo. Eu vejo o outro pulando no meu lugar. Para de ser orientado por experiência própria dos outros e deixar a Bíblia de lado, porque não vai te levar a lugar nenhum. Experiência que tiveram é para cada um individualmente. Às vezes Deus age de uma forma aqui, age de outra forma ali, mas nada é maior do que Bíblia. Nada é maior do que palavra de Deus. Experiência pessoal não é doutrina. Experiência pessoal não é Bíblia. Evangelho é palavra de Deus. É o Cristo que chega diante de mim, de você, e diz: queres ser curado? Eu quero a experiência do outro, que pulou na minha frente. Irmão, Deus está diante de você e você não está entendendo. Que mediador você precisa? A gente fala muito de catolicismo, mas e os nossos mediadores? Mas fulano quando ora. Mas a palavra de ciclano. Mas você viu o testemunho do outro lá? Aí a pessoa faz livro, faz Bíblia com nota de rodapé, faz um monte de coisa, sai dando seminário por aí, todo mundo acredita. Nossa, é aquilo. É isso que eu precisava para curar o meu trauma, a minha paralisia. E não percebe que vai passando os anos, é 10, é 15, 20, 30, 38, continua no mesmo lugar. Esse homem já tinha visto muita gente pular, não foi ele que disse? Quando as águas são agitadas, pula outro no meu lugar. Ele já tinha visto de tudo ali, mas ele não conseguia, porque o problema dele, só Jesus podia resolver. A paralisia dele, só Jesus poderia resolver. Ele te trouxe aqui para dizer: o que você precisa, só eu posso fazer. Só Ele pode resolver. Eu não sei onde é o trauma. Aliás, esse homem, ele via ainda, ele ouvia também, ele podia falar, ele só não andava. Talvez você tenha se acostumado com o trauma, porque você ainda vê, você fala, você ainda ouve, você pode mexer os seus braços, mas ele não andava. Então para você se acostumou com isso. Dá para viver assim, paralisado. Afinal eu vejo, eu falo, eu ouço, eu tenho o poder de mexer as minhas mãos, só que você não anda mais. E aí você se acostumou com isso. Tá bom para você não andar. Afinal de contas você já fala, você já ouve, você já vê. Não tem problema nenhum se essa área da sua vida continuar atrofiada, porque você diz que consegue viver muito bem sem ela, quando na verdade o Espírito Santo sabe que não é bem assim. Paralisia são coisas que na minha vida e na sua vida um dia tiveram movimento e hoje não tem mais. Um dia tiveram razão de ser, um dia tiveram mobilidade, um dia tiveram movimento, tiveram sentido. E hoje você olha para si e vê essa parte paralisada como se não precisasse dela, mas Jesus sabe que você precisa. E você sabe que você precisa. Está cômodo de repente viver com essa paralisia? E a desculpa que a gente dá é: Senhor, não tenho ninguém. Quando a água é agitada, ninguém me joga. E outro pula na minha frente quando a água é agitada. Resposta está prontinha, na ponta da língua, para uma pergunta que não é essa a pergunta. Você quer ser curado? É simples a pergunta. Você quer sair dessa situação? É simples a pergunta. Você era tão feliz andando por aí, correndo por aí, que 38 anos nesse estado, ou sabe lá quanto tempo, meses, anos, ou seja, quanto tempo faz que você está nessa situação, te roubaram a ideia que você tinha de como era andar, e você não se lembra mais nem como é andar. Está cômodo para você, está paralisado faz anos, mas hoje chega o Filho de Deus diante de você, e faz uma pergunta simples, para uma resposta simples. Você quer ser curado daí? Quer se levantar? Quer sair dessa?
Bloqueandaia sire comanaia chandele siribeca. Blocandaia seire condeleha solerebeca. Ele está visitando áreas da sua vida que estão paralisadas nesse momento. Você era tão feliz com o seu casamento quando ele andava, mas agora está paralisado. Você era tão feliz com o seu ministério quando você desenvolvia, mas caiu, tropeçou, alguma coisa aconteceu que te paralisou. Você era tão feliz com uma vida normal e você dizia que era normal. Agora o anormal para você que é normal. Ele não te fez para ficar paralítico ali. Não é para se conformar e dizer, já faz tanto tempo que essa área da minha vida está desse jeito, pode continuar assim, eu aprendi a viver sem ela. Não é a vontade de Deus para você. Não é a vontade de Deus para você. Quer ser curado? É só responder sim ou não. Porque Ele sabe. Ele sabe. É por isso que ele deixou e subiu a Jerusalém, num dia de sábado, contrariando leis, contrariando a religiosidade, porque ele não se importa com essas leis e nem com a religiosidade. Ele não tem sistemas e nem métodos, ele só te faz uma pergunta e te levanta. Nós temos nossos prazos, nós temos nossos métodos, mas se Ele quiser, Ele quebra arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai e saber que sou Deus. Sobre cantelebe show elebe raso le candalas comanagaia sou inibiande cantelebe show elebe o canda e sou inibiande sinicandola baixo elebe praia sibi cantolo mandaia chelebe ras. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus podia só curar ele, dizer: se coloque de pé, fica normal, seja curado, e mais nada. Mas ele disse: toma a tua cama e anda. Jesus está dizendo: agora, filho, sai do lugar. Vai viver a vida que você até agora não teve, porque eu te restauro, eu te levanto, eu te ajudo, eu te animo. Vai levantar, mas não vai ficar parado no mesmo lugar, já ficou há 38 anos ali. É levantar, tomar a cama e andar. Deus estava devolvendo a dignidade da particularidade para esse homem. Ele podia retornar para casa, construir uma nova família de repente. Ele podia ter uma vida normal, porque o Evangelho é onde entra, devolve a dignidade do ser humano enquanto pessoa, e só Jesus pode fazer isso. Paralisias públicas vão ser saradas também essa noite. Vergonhas que você passou, talvez todo mundo sabe, isso te paralisou, você não consegue sair daí. Ele vai dizer para você: levanta, toma a tua cama e anda, vai reconstruir sua vida. Porque destine contei para não decoir lá e achou lirias porque estou me libicando solabas. Receba do Espírito Santo nesse momento o toque de vida. Sinta as tuas pernas da alma ou as tuas pernas do Espírito sendo renovadas, a força retornando. Sinta novamente o sangue quente circulando pelas tuas veias. Ele é o que restaura ministério, Ele é o que restaura casamento, Ele é o que devolve saúde. Ele faz questão de fazer tudo isso em dia de sábado. E aí quando foram questionar, nenhum religioso, pastor, nenhum religioso estava na beira do tanque para dizer: você quer que eu te levanto aí? Você quer que eu te dou um empurrãozinho? Nenhum. Mas quando Jesus cura no sábado, não pode.
é proibido, no sábado não. Ninguém faz nada. Quando Deus resolve fazer, não pode. Ferir os nossos modos, os nossos métodos. Deus não pode fazer isso dessa forma, não. E quem é que tinha poder de dizer, levanta, toma tua cama e anda? Só tinha um. Só tinha um, só tem um. Se você olha agora para o verso 16 e 17, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Em outras palavras, é dia de descanso para a gente, porque a gente pode descansar enquanto ele trabalha pela nossa vida. É sábado, dia de descanso para a gente. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Aí Jesus diz, é lícito fazer o bem no sábado. E ele sai e diz, o meu pai trabalha até agora. Eu também trabalho. Ele está dizendo para você, espera, calma, descansa. A pergunta é simples, a resposta também. Porque aquele que trabalha enquanto você descansa, está diante de você na beira desse tanque, para te dizer, levanta, toma a tua cama e anda em nome de Jesus.